Saudações, ouvintes! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Dimensões da Paisagem. Meu nome é Mustafa Hassan e eu sou pesquisador do Observatório do Espaço Público da Universidade Federal do Paraná. Como proposto pela temática desse podcast, venho apresentar para vocês uma dimensão da paisagem urbana que é muito pertinente no mundo que vivemos. Todavia, antes de adentrar nessa dimensão, precisamos falar de paisagem. Afinal, o que é paisagem? Algumas ressalvas iniciais são necessárias quanto ao termo paisagem, muito debatido na geografia clássica no que diz respeito à sua estética, como uma moldura ao mundo físico. Porém, o autor Jean-Marc Besse desenvolve que existe uma dualidade na paisagem, algo realista e material que está fisicamente naquele meio, mas também algo subjetivo que vem do ponto de vista e do entendimento daquele que a observa. Tão logo, se a paisagem depende do meio, mas também de quem observa, o que define a paisagem urbana? Aqueles que habitam a urbe. Eles modificam e veem o seu entorno de acordo com suas necessidades, e elas mudam constantemente. O autor Guallart, em 2003, afirmou que atualmente vivemos uma sociedade da informação, cuja principal necessidade não é mais a de produção de bens, e sim a de comunicação de ideias entre si. Se olharmos nossas cidades, veremos então espaços diversos, modificados de acordo com a necessidade de cada um que tem o poder de os modificar. É no espaço público, porém, que essas modificações acontecem de forma menos individualizada. E, de acordo com Lamas, é na praça e no parque que encontramos um espaço público que pressupõe planejamento, ou um programa, com funções de encontro e permanecimento, vis-à-vis outros espaços públicos que têm funções distintas de circulação, por exemplo. Agora, eu convido você, caro ouvinte, a dar uma volta imaginária até a praça mais próxima da sua casa. Você chega lá, um belo dia de sol, e faz o quê? Se olhar ao redor, o que as pessoas estão fazendo? E quem está de fato permanecendo nesse espaço? O que faz? Aposto que em algum momento nessa cena imaginária surgiu um smartphone. Alguém tirando fotos, gravando um áudio ou um podcast, registrando de alguma forma esse espaço. E é sobre essa dimensão que eu quero falar. A dimensão digital da paisagem urbana. Afinal, como as pessoas se reúnem no espaço sem placas? De que maneira grandes manifestações tomam forma sem que os participantes tenham sequer se encontrado antes? É por meio dessa dimensão digital que o espaço público vive, mas também morre. De acordo com Marc Augé, o indivíduo pode se fechar ao espaço e não vivenciar o lugar físico em sua plenitude, e dessa forma o transforma em um não-lugar. Essa teoria advém de um período anterior aos smartphones e se prova muito atual quando observamos essa relação. Afinal, quem nunca saiu com amigos e teve que pedir para que todos deixassem seus celulares de lado? Porém, isso pode ser remediado ao criar espaços públicos que abracem essa dimensão digital. O conceito de cyberpark surge desses questionamentos e é desenvolvido por um grupo de pesquisadores de diferentes países europeus em um projeto de mesmo nome. E eles definem esses espaços como espaços livres públicos que conectam os meios físico e digital. Sejam eles de forma simplista, como os grandes telões na Times Square, que funcionam como janelas para o mundo digital, ou de formas elaboradas, através de redes de acesso web, estações para uso, mobiliário adaptado, entre outros. Esses espaços, então, funcionam como o que Foucault, na sua teoria dos lugares, classifica como uma heterotopia, um conceito desenvolvido posteriormente também por Souja. Lugares que se destacam do seu entorno, mas que também conectam duas realidades distintas. Nesse caso, a heterotopia conecta a realidade física e digital. Essa dimensão digital é então a dimensão da paisagem que devemos ficar de olho. Na próxima vez que sairmos de casa e utilizarmos um espaço público, vamos observar as pistas do encontro dessas duas realidades? Você ouviu o podcast Dimensões da Paisagem. Se você se interessou por esse conteúdo e tem interesse nas referências mencionadas aqui, siga o Observatório do Espaço Público nas redes sociais.